Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração para o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra seja ouvida. Que a tua palavra, Senhor, não seja escutada, seja ouvida, que caia e fica no coração dos meus irmãos. Abençoe, Senhor, cada vida que está aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir os teus ensinamentos. Fala, Senhor, através da minha vida para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 19, do 7 ao 10. Que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém? Hoje, irmãos, eu quero falar algo sobre o que está ao nosso alcance, mas que muitas das vezes nós não damos o devido valor, que é a palavra do Senhor. Quantos, neste mesmo momento que nós estamos, muitos querem ter a oportunidade de desfrutar desta palavra, mas não podem, são impedidos. E nós, muitas das vezes, temos mais de uma em nosso lar e nem sempre nós lemos ela em constância. O salmista compara a palavra com o ouro mais puro, com o mel mais doce. Isso nos mostra que diante do Senhor, nada neste mundo é tão precioso quanto a sua palavra. A Bíblia, ela nos afirma que a palavra de Deus é verdadeira. Vamos ler em Salmo 33, no verso 4, que diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. O verdadeiro louvor, irmãos, começa com uma lista dos atributos morais de Deus, conforme evidenciados lá na história. O Salmo 33 é um chamado à adoração, e o texto nos fala sobre a bondade do Senhor, a sua justiça e o seu grande amor. Em Salmo 119, no verso 160, diz assim: a soma da tua palavra é verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. E continua: a palavra de Deus é pura. E isso a gente encontra lá no Salmo 12, verso 6, no 19, verso 9, no 119, 140 e em Provérbios 30, no verso 5. No Salmos 12, no verso 6, diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Palavras puras. Ou ainda, como estão saindo as palavras de nossas bocas, irmãos? São palavras que abençoam, são palavras que agradam a Deus, ou ainda nós estamos permanecendo naquelas palavras torpes,
que às vezes a gente fala e não se agrada ao coração do Senhor. Porque o Senhor, Ele é justo e é fiel, e o que vem do Senhor é puro e verdadeiro. E aquilo que sai de nossas bocas, que não é puro e verdadeiro, não procede com o Senhor. Então, para nós estarmos alinhados com Deus, nós também temos que estar alinhados às nossas palavras, para que não saiamos do caminho do Senhor. Pois as palavras de Deus são puras como prata refinada. O que Ele prometeu, Ele realizará. Em sinal de adoração, proclama-se a Ele e digno de confiança. A boca que se louva proclama. Não pode ser a mesma que sai palavras torpes. Então, a mesma voz que estamos aqui no altar, louvando ao Senhor, é a mesma boca que a gente tem que proferir palavras abençoadoras ao Senhor. Por isso, nós, como servos, devemos também purificar nossas palavras. Em Provérbios 30, no verso 5, diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. A ideia é que a resposta de sua busca se encontra na palavra do Senhor. Realmente você tem buscado tudo que você precisa aprender na palavra do Senhor, ou ainda nós permanecemos naquela velha mania de buscar aonde nós não devemos buscar? A gente tem que parar e começar a pensar se realmente aquilo que nós temos aprendido é aquilo que realmente nós temos vivido. Então, muitos buscam riquezas, fama, poder, mas a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro está naquilo que Deus nos revelou, nas Escrituras. Então, vamos compreender porque a palavra de Deus é um tesouro precioso que precisamos guardar em nossos corações. Primeiro, que a palavra ela é preciosa porque ela dá vida. Jesus declarou: as palavras que eu vos disser são espírito e vida. Você acha que Jesus ia falar uma coisa tão forte e importante se não fosse uma verdade? As palavras que eu vos disser são espírito e vida. E por que ainda caminhamos para a morte? Porque às vezes ainda destruímos o meu próximo com palavras. Às vezes nós deixamos que os nossos pensamentos sejam mais rápidos e aí a minha boca fala, não passa pelo meu coração. Já parou para pensar que às vezes aquilo que eu falo para o meu irmão, por mais que seja em brincadeiras, vai afetar ele de algum modo? Às vezes, ele ri com você porque ele está sem graça. Porque, na verdade, foi tão forte e afetado que ele nem consegue falar: ei, essa palavra aí não foi bem para mim, não gostei. As pessoas ficam sem graça e riem. Mas, no fundo, elas estão sendo destruídas. Não permita isso, irmãos. Vamos mudar os nossos comportamentos, os nossos meios de falar, de pensar. Vamos pensar primeiro antes de falar. E isso diz em João 6,63. Aí, a Bíblia não é somente, irmãos, um livro morto. Sabe, não é um livro no qual a gente pega uma história e quando você vai ler a mesma história e você vai ler de novo a mesma história, não. A Bíblia não é um livro morto. Ela é um livro viva, que dá vida e é viva. E quando abrimos as suas páginas, o Espírito Santo fala conosco, trazendo um renovo, trazendo esperança e vida para as nossas almas. Amém? Muitas pessoas, elas têm dinheiro,
bens, posição social, fama. Mas o que elas não têm elas estão, irmãos, espiritualmente vazias. A palavra é o único alimento que sacia essa fome interior. Assim como o pão sustenta a nossa carne, a palavra, ela sustenta a nossa alma. O segundo a palavra, ela é preciosa porque ela nos guia. O salmista afirma, em Salmo 119, no verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Vivemos, irmãos, em um mundo de incertezas, onde muitos não sabem para onde ir, não é mesmo? Quem de vocês tem 100% a certeza do que amanhã vai vir e de onde nós estamos caminhando para ir? Nós temos que ter essa certeza, porque se nós estamos enxertados em Cristo, nosso caminho é o caminho do Senhor. Então, não deixe que as incertezas ou que alguém fale que o nosso caminho é um caminho incerto. Nosso caminho é um caminho certo, porque nós somos enxertados em Cristo e o Espírito Santo nos guia. Amém? Mas quando nós temos a palavra, nós temos a direção segura. Está vendo? Ela nos mostra o caminho da salvação, o caminho da santidade e o caminho da vitória. Sem a palavra, é como nós estivéssemos andando em plena escuridão. Mas com a palavra caminhamos com segurança, porque a luz de Deus é que ilumina a nossa estrada. Terceiro, a palavra, ela é preciosa porque ela nos protege. Em Salmo 119, no verso 11, Davi disse, né? Esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando guardamos a palavra, ela se torna um escudo contra o pecado. Quantas vezes nós somos tentados, não é mesmo? Mas a lembrança de um versículo, a lembrança de uma promessa, a lembrança de um mandamento do Senhor, isso é que nos fortalece. E é isso que nos livra da queda. Já parou para pensar? Se nós estamos à beira de pecar, mas vem um versículo, vem uma promessa do Senhor ao seu coração, você vai pensar duas vezes se aquilo que você quer fazer realmente é aquilo que o Senhor quer que você faça. Então, vamos pensar, vamos deixar isso bem analisado, porque, como o terceiro tópico fala, a palavra do Senhor é preciosa porque ela nos protege. A quarta a palavra é preciosa porque é incomparável em valor. O salmista disse que ela é mais desejável que o ouro e mais doce do que o mel. O ouro pode ser roubado, perdido ou corroído com o tempo. O mel pode acabar, pode perder o sabor, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Quem possui a palavra tem um tesouro que nunca se acaba. E mais, é um tesouro que não apenas enriquece, mas que aqui na terra, mas que garante a vida eterna lá no céu. O quinto tópico a palavra é eterna e firmada no céu. No Salmo 119, no verso 89, a palavra do Senhor para nós diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Então, irmãos, eu separei esse versículo para a gente destrinchar cada palavra que aqui fala. A tua palavra.
refere-se à palavra de Deus que foi registrada nas Escrituras Sagradas. Ó Senhor é uma referência ao Deus Altíssimo e Criador do céu e do universo. Para sempre. Significa que a palavra de Deus é eterna e nunca muda. Firmada. Significa que a palavra de Deus é segura e confiável. Nos céus. Significa que a palavra de Deus é divina, vem de cima. A palavra de Deus está firmada nos céus porque é eterna, imutável e vem de Deus que é perfeito e santo. Divinamente inspirada. Em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para nos instruir em justiça. Então, irmãos, não adianta chegar diante do Senhor e falar assim: ah, Senhor, mas a tua palavra eu não entendi direito o que ela dizia. Não vem com desculpinhas, porque o Senhor, além de conhecer o nosso coração, o Senhor também deixa claro e deixa o Espírito Santo para fazer com que, se realmente nós estamos dispostos a aprender o que Ele revelou aqui nas Escrituras, nós, através da inspiração do Senhor, a gente tem revelação. A gente entende, porque o Senhor dá entendimento àqueles que querem aprender verdadeiramente. Inspirada significa expirada de Deus, pois Ele tem a plena autoridade divina, porque é inteiramente a verdade. Portanto, ela é útil, ela é perfeita. Salmo 19, no verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então eu te pergunto, como guardar, irmãos, esse tesouro? Porque a prata, o ouro pode ser roubada, pode ser corrompido com o tempo, o mel pode perder o seu sabor, mas a palavra do Senhor nunca muda, nunca acaba e ela é eterna. Como guardar esse tesouro? Primeiro, ler a Bíblia. Todos os dias, como quem se alimenta. A gente não deixa de se alimentar. A gente levanta de manhã, tem o nosso café da manhã. No meio do dia, a gente tem a nossa refeição do meio do dia. Meio da tarde, a gente tem um cafezinho. E no final da noite, no início da noite, a gente tem um jantar. Como a gente sacia o nosso corpo, mas não sacia o nosso espírito, a nossa alma. A gente tem que começar a mudar esse padrão. Se eu alimento a minha carne, eu também tenho que alimentar o meu espírito. Meditar, deixando cada versículo penetrar no seu coração. Então, quando você começar a ler a Bíblia, comece devagar. Comece pensando em cada letra e o que cada daquelas junções de palavras quer dizer para você. Porque não adianta a gente ler rápido, não vai ter entendimento. O nosso cérebro ele já não absorve tantas coisas. Se a gente lê com rapidez para querer acabar, para falar, nossa, eu terminei de ler a Bíblia em tantos dias. Mas não adianta correr. Leia com calma, leia com entendimento, leia com sabedoria, para que cada palavra ela penetre no seu coração. Terceiro, nós devemos praticar, porque de nada adianta conhecer a palavra se não viver o que ela nos ensina, irmãos. Temos que viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E é aí que as pessoas vão ver em nós a diferença. Igual quando a Lolo deu o testemunho dela, que a amiga dela veio ver aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dela. Ela não acreditava na Lolo que ela conhecia, naquela Lolo que ela estava vendo uma nova Lolo. Então,
Por quê? Porque ela teve um encontro com o Senhor. Então houve uma mudança, que gerou uma mudança aos olhos de quem a via de um outro jeito. E é assim que as pessoas lá no mundo têm que nos ver diferentes e querer saber o que é que causou essa mudança em nós. Amém? A quarta, irmãos, é compartilhar. Pois um tesouro tão grande e tão precioso não é para ser guardado, não é para ficar em casa guardadinha, é para ser compartilhado. Cada palavra que o Senhor tem nos ensinado, compartilhe, fale com os seus vizinhos. Deixe, irmãos, a timidez de lado. Deixe o medo de achar que as pessoas não vão querer te ouvir. Às vezes as pessoas estão gritando por socorro, por uma palavra, e a gente deixa de levar por preconceito de achar que a gente vai ser chato, ou que às vezes a gente vai se colocar numa posição de que eu não sei de nada. Impossível não saber, impossível o tempo que a gente passa aqui na igreja, todo esse ano, esses meses, impossível que uma coisinha não tenha despertado em nós uma aprendizagem para a gente passar para o nosso próximo. Amém? Então vamos compartilhar, não vamos ficar com esse tesouro só para nós. E para concluir, irmãos, a palavra de Deus, ela ilumina o seu caminho, e te ajuda a tomar decisões certas, cura suas feridas, acalma o seu coração, ela te adverte do perigo, te protege, te purifica do pecado, nos conduz e nos torna sábios. Ela é pão, ela é água, conselheira e vida. Ela satisfaz e ela é suficiente, suprema, sobrenatural. Ela é um tesouro precioso, presente do céu para nós. Quem tem a palavra tem vida, direção, proteção, riquezas espirituais e que não se podem comparar com nada que temos aqui neste mundo. O ouro deste mundo fica, mas a palavra nos conduz à eternidade. Por isso, ame a palavra, valorize a palavra, viva a palavra. E eu termino com as palavras do próprio Jesus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Em Mateus 24, 35, que diz. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Amém. O Senhor é digno de receber toda adoração. Amém? Deus, em nome de Jesus, peço, Pai, neste momento, que cada palavra, cada ensinamento que o Senhor nos trouxe nesta noite, que venha, Senhor, ser ouvida e, Senhor, que nós guardemos ela aos nossos corações. Senhor, para que nós possamos, Senhor, usá-las para teu favor, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão e aqueles que também não estão, mas por intermédio da internet, Senhor, estão sendo alcançados neste momento. Que a tua palavra, que é vida, que é verdadeira, ela seja, Senhor, uma fonte de justiça, uma fonte de alimento para a nossa alma. Pai, que em nome de Jesus nós agradecemos que o Senhor tem dado, Senhor, é maravilhoso. E obrigado pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Peço também por aqueles, Senhor, que anseiam pela tua palavra e são impedidos. Mas que o Senhor possa dar entendimento, que dá jeito para que eles venham, Senhor, ser saciados também a sua alma. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo esse mundo. Pai, alcance, e a tua palavra, Senhor, digna, fiel, chegará aos ouvidos de todos, até que o Senhor Jesus venha. Amém? Em nome de Jesus, agradeço
mais essa palavra. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Amém? Gostaria de chamar os